Fala pessoal, sejam bem-vindos ao segundo dia do Industrial Equipment Experience 2025. Bom, então se vocês viram a sessão de ontem, ou a primeira sessão, vocês já entenderam como que é o evento desse ano, né? Ou seja, é muita coisa boa. Teve o Felipe ontem falando de SolidWorks, com inteligência artificial, com um monte de coisa. O Mário falando tudo sobre o que está acontecendo no cenário do mercado de equipamentos industriais. A gente começou a conhecer um pouco da Vibropack, o que eles fazem, a gente conheceu um pouco ali do chão de fábrica deles. Literalmente a gente estava ali no meio da fábrica. Bom, dia 2 a gente tem muita coisa, tá recheado de conteúdo, a gente vai falar de simulação, a gente vai continuar falando um pouco da Vibropack e entrar bem mais a fundo no processo de desenvolvimento de produtos deles. E para começar, eu queria chamar o nosso diretor de canais para a América Latina, Timóteo Miller, para falar da nossa nova onda de desenvolvimento de tecnologia e estratégia da Dassault, o 3D Universe. Timotão, vai lá. Valeu! Muito obrigado, Thiago. Olá e bem-vindo ao Industrial Equipment Experience 2025. Meu nome é Timóteo Miller e eu sou diretor da Dassault Systems na América Latina. Eu tenho 25 anos de experiência com as tecnologias SolidWorks, apoiando nossos clientes e ajudando-os a transformar ideias em produtos reais. Hoje, vamos explorar importantes novidades do portfólio Mainstream Innovation da SolidWorks. Inovações que estão moldando o futuro do projeto, da engenharia e da manufatura. Você sabia que já estamos vivendo na era da economia generativa? Isso mesmo, você está na economia generativa. Mas o que é isso? A economia generativa é realmente sobre se inspirar na natureza para projetar de forma mais inteligente e com menos desperdício. Isso significa duas coisas. Primeiro, nossa próxima fronteira é realmente criar o gêmeo virtual de tudo para todas as pessoas do planeta. A segunda é sobre abrir um enorme mercado para o seu negócio, para o número de coisas que você pode projetar e o número de novos clientes que você pode ter. Também há certas coisas que precisamos reforçar sobre a economia generativa. Nós sabemos que você tem um conhecimento e um know-how incríveis em projeto, engenharia e manufatura. E isso é certamente muito valioso. Tenho certeza de uma coisa: os dados que você cria são a moeda dessa nova economia. Portanto, é a sua propriedade intelectual e nós estamos com você para proteger essa propriedade intelectual, para desenvolvê-la, mas também para valorizá-la. E para tornar isso realidade, estamos trazendo para você o que há de melhor nos 40 anos de legado que a Dassault Systems construiu, aliado ao fato de que, nesse ano, a SolidWorks está cumprindo 30 anos de história. São dois feitos extraordinários no mundo da engenharia. Para você, combinamos o melhor de modelagem, simulação, ciência de dados e agora o conteúdo generativo com a inteligência artificial. Isso é o que chamamos de 3D Universes. Essa nova geração com tecnologia de ponta coloca a inteligência artificial no centro de tudo que fazemos. 3D Universes representa a 7ª geração da nossa linha evolutiva. E você já deve saber que somos uma companhia que é formada por pessoas que pensam no longo prazo. A maioria de vocês já está bem familiarizada com cada uma das gerações anteriores apresentadas nesse gráfico. A primeira, e você vai se lembrar, é a modelagem 3D para a pré-montagem digital. A segunda, o mockup digital para projetar no contexto. A terceira, a gestão de dados do produto para gerenciamento de projetos e programas. A quarta, o PLM para o ciclo de vida do produto, rastreabilidade e certificação. A quinta, o gêmeo virtual para a combinação total do virtual e do físico. E a sexta, a experiência do gêmeo virtual para dar vida às coisas e gerenciar o ciclo de vida. Cada geração ofereceu à nossa comunidade de usuários uma nova forma de imaginar, criar e produzir. E agora, prezado participante, estamos anunciando a 7ª geração, 3D Universes.
Com o 3D Universes, a inteligência artificial é para você. Isso significa que o seu negócio estará na vanguarda quando o assunto for aproveitar a inteligência artificial. Vamos generalizar a mágica para você com a IA. Estamos trazendo o uso de todas as técnicas complexas e poderosas disponíveis. E isso vai te tornar ainda mais forte, com mais capacidade, mais eficiente e mais inovador. E por que estamos convencidos de que somos o melhor parceiro para isso? Porque a Dassault Systems lidera o uso de IA para a indústria. Se alguma empresa disser que pode oferecer algum tipo de metaverso ou omniverso, tenha cuidado. Tenha muito cuidado. Porque você é da indústria e sabemos que você deseja proteger a sua propriedade intelectual. A indústria é o mundo da Dassault Systems e, portanto, saiba que vamos proteger a sua propriedade intelectual. O que oferecemos para você com a família Mainstream Innovation SolidWorks é algo real. É simples. Estamos falando de um mundo virtual para a vida real. Muitos dirão que a IA pode resolver tudo. Eu, sinceramente, acredito que a IA pode resolver muitas coisas, mas somente para conjuntos de dados. E na Dassault Systems, nós temos os maiores e mais estruturados conjuntos de dados separados por indústria de todo o setor de tecnologia industrial. Isso porque temos a maior comunidade dentro do ecossistema industrial que atendemos. São mais de 320 mil clientes em todo o mundo, mais de 15 mil clientes só aqui na América Latina, 85 mil makers, 25 mil startups e 11 milhões de estudantes treinados por ano. E no final, o que fazemos é treinar os nossos motores de IA com esses conjuntos de dados. A inteligência artificial não é apenas um complemento à nossa plataforma. Ela está no centro de como transformamos os seus fluxos de trabalho. A inteligência artificial automatiza tarefas repetitivas, liberando você para focar na inovação. A IA aprimora sugestões de projeto, tornando as decisões de engenharia mais inteligentes. A IA também protege a sua propriedade intelectual, garantindo a segurança do seu trabalho, da sua ideia. Mas estamos indo muito além. Como eu disse, combinamos modelagem, simulação, dados do mundo real e conteúdos gerados por IA. E isso está proporcionando para você um ambiente de trabalho guiado pela ciência. Não se trata apenas de melhores visualizações, mas de inteligência de engenharia profunda para entender como as peças se encaixam e como os materiais se comportam, como os produtos evoluem. Isso significa mais inovação, menos retrabalho e, obviamente, resultados mais rápidos. Então, esse é o nosso novo mundo vermelho do SolidWorks. E ele vai muito além de apenas projetar. Nossa abordagem de IA para você está elevada em uma plataforma única. E essa plataforma é mais do que apenas um software. É uma plataforma de conhecimento e know-how projetada para te ajudar a melhorar os seus projetos, otimizar a colaboração e levar os seus produtos ao mercado mais rapidamente. E nossa plataforma integra diferentes soluções para você. Projetos, simulação, governança, gestão do ciclo de vida e produção. E ainda mais além, marketing e vendas, favorecendo a comercialização. E o melhor de tudo, para permitir que você aproveite todo o poder da IA, estamos agora introduzindo novas categorias de serviços impulsionadas por inteligência artificial. São duas. A primeira, experiências generativas. Simplificando, é a automação com o IA para montagem, requisitos, projeto, testes e validações. Apenas para te dar alguns exemplos. Já a segunda categoria, companheiros virtuais. Os companheiros virtuais são assistentes de IA prontos para aprimorar suas habilidades e acelerar o seu trabalho. E esses companheiros não estão aqui para te substituir, eles estão aqui para
potencializar o seu trabalho do dia a dia. E tudo isso é seguro, porque o seu trabalho e a sua propriedade intelectual estarão sempre protegidos. Então, para resumir, eu gostaria que você lembrasse de 5 pontos. Primeiro, a Dassault Systems está comprometida em proteger todos os nossos clientes, desde os pequenos até os grandes, suas propriedades intelectuais. E estamos comprometidos em proteger você. Segundo, estamos nos tornando centrados em dados e centrados em conteúdo. Isso é que chamamos de 3D Universes. E isso tornará os seus ativos ainda mais competitivos. Terceiro, estamos comprometidos em tornar a IA acessível, para que você não precise se tornar um especialista em IA para se beneficiar dela. Estamos simplificando o seu fluxo de trabalho para que você possa focar no essencial, que é inovar. Quarto, estamos expandindo a experiência do SolidWorks, mantendo-a intuitiva, poderosa e conectada. E por fim, temos um grande plano para você. E esse grande plano será entregue com a mesma praticidade e a mesma disciplina que você já tem atualmente com o SolidWorks. Então, caro cliente do setor de equipamentos industriais, você que faz parte da comunidade de makers ou atua em uma startup, ou ainda vocês, profissionais e aprendizes, saibam que nós admiramos muito o que vocês fazem. Estamos aqui com vocês e por vocês. A Dassault Systems é realmente sua parceira estratégica para projeto e engenharia, mas também estamos aqui para proteger a sua propriedade intelectual. Muito obrigado. Eu desejo a você um ótimo evento. Até a próxima. Segundo dia do Industrial Equipment Experience 2025, de novo com o meu xará, Thiago. Beleza, Thiagão? Bom, agora a gente tá aqui, a gente saiu ontem, a gente viu um pouco do chão de fábrica, né? Você falou um pouco da história da empresa, um pouco dos produtos de vocês, do mercado. A gente estava lá no chão de fábrica, viu um pouco ali do processo de produção de vocês. E agora a gente está aqui no que, bom, eu como bom engenheiro como você, eu acho que é o coração ou o cérebro da empresa. Tem gente que discorda, mas estamos aqui na engenharia e queria entender um pouco de você, como que funciona o processo de desenvolvimento de produto de vocês. Ou seja, de uma maneira geral, como é que nasce um produto da Vibropack, como que vocês passam por todos os processos de engenharia, até chegar no chão de fábrica, até chegar num cliente de vocês? Bom, primeiramente, na verdade, a gente tem mais 3 parceiros, né, que seria a Milton Roy, dentro do grupo Ingersoll Rand, para bombas dosadoras e toda movimentação de fluidos, né, que é uma marca já consagrada, onde a gente desenvolve nossos sistemas de injeção química a partir da bomba deles, né. Já é uma parceria de longa data, né, desde o início da Vibropack, de fato. Temos também a parceria com a Sundyne, que é também fabricante de bombas de processo, né, com multiplicador de velocidade. Também, da mesma forma, a gente prepara os skids, os sistemas a partir da bomba, que é o coração, né, do sistema. E ainda nós temos uma parceria com a Fluiteco, temos uma joint venture, que é uma empresa italiana, um fabricante de equipamentos italiano, principalmente para tratamento preliminar e para o tratamento de lodo e de lixo, né, de resíduos sólidos. Já é consagrada na Itália, né, ela é de San Marino, na verdade. Então a gente tem essas 3 parcerias aí que nos ajudam. Além disso, a gente tem uma equipe de engenharia que
desenvolve todos esses projetos, faz o empacotamento, né? Pega a bomba de nossos parceiros e faz todo o sistema, ou então temos desenvolvimentos do zero também, não é o caso de removedores de lodo, alguns tipos de desarenadores, né? Alguns tipos de grades, alguns equipamentos específicos são totalmente desenvolvidos na Vibropack, né? Preparador de polímero, né? Então, a gente faz todo esse desenvolvimento de acordo com a demanda que o comercial e o marketing nos passa, né? A gente tem uma área dentro da engenharia segregada para pesquisa e desenvolvimento, que tem contato direto com o comercial e avalia quais são as oportunidades, quais são as lacunas de mercado, para a gente focar os esforços ali para desenvolver novas máquinas, novos equipamentos, novos sistemas, para poder atender a demanda do mercado, né? Entendi, ou seja, basicamente os produtos eles nascem numa demanda do mercado e aí vocês criam o catálogo de vocês. Vocês trabalham produtos originais também, personalizados para determinados tipos de cliente, ou é basicamente produtos de catálogo? Sim, temos os produtos de catálogo, né, os seriados, e temos diversos equipamentos que são inteiramente customizados. Legal. São para aquela aplicação específica, né? Não há nada no nosso equipamento que a gente não customize, pelo contrário. Então, a gente faz exatamente conforme a necessidade do cliente, a necessidade daquela aplicação específica, né? O que pro pessoal da engenharia é a parte mais legal, né? Porque você Sim. consegue customizar, pegar a aplicação, ver como é que funciona, testar, validar com o cliente, né? Então, eu acho que quando a gente quer trabalhar com engenharia, e acho que a melhor coisa é poder realmente customizar, olhar uma solução e desenvolver aquilo com uma aplicação muito específica, né? Não só pequenas modificações, né? Acho que isso que dá a graça do negócio, né? Sim, com certeza. E é onde a engenharia coloca mais os esforços dela, né? Justamente nessa parte de customização, de desenvolvimento de soluções específicas por cliente. Entendi. E uma das aplicações que muitos dos nossos clientes estão utilizando, eu sei que vocês utilizam alguma coisa, é a parte de simulação virtual, né? Porque realmente a gente sabe que validação, ainda mais nesse tipo de equipamento, é super importante garantir que isso vai chegar no cliente, vai funcionar, vai ter a durabilidade, vai ter o desempenho, né, necessário. Só que a gente sabe também que fazer testes físicos nesses equipamentos, a gente atrasa a entrega, custo de matéria-prima, custo de montagem, ou seja, quanto mais a gente puder garantir que isso vai chegar na produção, vai chegar na montagem, produto alinhado, melhor possível, né? Ou seja, é mais barato, a gente entrega um produto melhor e a gente pode trabalhar nesse desenvolvimento. Hoje, como que você vê a importância desses testes virtuais que vocês analisam aqui na Vibropack, na engenharia, né? O que vocês estão utilizando hoje para esse tipo de simulação? Bom, hoje é fundamental, a gente usa os módulos simulation da SolidWorks para poder fazer toda a análise de elementos finitos, né? Fazer toda a análise estrutural dos equipamentos. Nós temos tanques desarenadores bem grandes, né? Então, com 18 metros de comprimento, né? Cheio de esgoto dentro, né? Então, você precisa ter um equipamento robusto, né? Não só isso, nós fornecemos o equipamento para o gradeamento das ETs, gradeamento e peneiramento das ETs, que é justamente o equipamento que recebe a maior pancada, né? Todos os sólidos maiores, sólidos mais pesados param justamente nesses equipamentos. Então, é crucial ter um software para você poder ter toda essa análise estrutural antes de você poder montar um protótipo ou qualquer coisa do gênero, né? Não temos tempo e o custo disso seria inviável. Sim. Muito mais barato fazer as modificações ainda quando está na fase de projeto, né? Claro, com certeza. E é fundamental hoje, a gente precisa disso o tempo todo. Legal. E aí uma das particularidades do SolidWorks Simulation, que é que vocês utilizam, é justamente a questão que todas as funcionalidades
de simulação estão na mesma interface do SolidWorks, ou seja, eu tenho uma SolidWorks CAD 3D, faço meus projetos, peça, montagem, eu faço a simulação ali mesmo, faço as alterações. Qual que é a importância para você especificamente dessa característica, ou seja, da possibilidade do projetista, do engenheiro, poder fazer suas simulações, já fazer as alterações de projeto e já tocar isso para frente? É um ganho tremendo, né? Principalmente porque você pode você pode disseminar esse conhecimento para todos os integrantes do time, né? E fica algo muito mais rápido e muito mais fluido, né? Então, no momento que o projetista ali está trabalhando naquilo, que o engenheiro está trabalhando naquela construção, ele já consegue validar, já consegue ter uma noção se pode prosseguir por aquele caminho ou se ele precisa fazer ajuste. Então, esse ganho de tempo é muito importante na produtividade do time no geral, né? Então, a gente sabe que mesmo com todos os investimentos, você sempre tem um prazo muito apertado. O mercado demanda isso, né? Então, é um caminho muito interessante, é um caminho muito bom que a gente está se dando muito bem com isso. Que legal. E você vê isso como um diferencial também para o time de vendas? Porque eu ouço isso de alguns dos clientes, né? Porque além de ajudar na engenharia, além de ajudar no desenvolvimento dos projetos, isso também é utilizado muitas vezes como ferramenta de vendas, né? Para mostrar a qualidade, para mostrar o diferencial tecnológico que as empresas, né, aplicam nos seus produtos. Isso é algo que vocês sentem aqui também ou não? Com certeza, faz parte da visão da empresa, né? A gente faz soluções customizadas. E como a gente faz essas soluções customizadas? A gente tem todo esse desenvolvimento aqui anterior a qualquer processo. Então, não é o cliente que se adequa aos nossos produtos. Nossos produtos se adequam à aplicação que for, ao cliente que for, à demanda que for, né? Então, a gente consegue customizar o máximo possível. Entendi. E é o que você está falando, né? Ou seja, se eu trabalho com um monte de customização, se eu tiver que ficar só fazendo protótipo físico e talvez montar e trazer um cliente para olhar, é inviável, né? Sim, com certeza. Porque é o que a gente sempre fala. Quando eu falo de simulação virtual, algumas pessoas ficam, não, mas eu tenho que fazer protótipo físico. E eu acho que a gente tem que fazer. A diferença é que em vez de fazer 10, a gente faz, sei lá, 2, né? E nessa validação com os clientes, né? Porque é o que você comentou, vocês fazem muito projetos customizados, né? Como que funciona esse bate-bola com os clientes? Eles vêm aqui, vocês mandam os arquivos, essas reuniões. Como que é essa dinâmica com os clientes de vocês hoje em dia? Bom, normalmente a gente elabora toda a documentação de aprovação, né? Submete para o cliente, faz reuniões, enfim, o cliente nos retorna com comentários ou não, né? E a gente avalia toda a viabilidade desses comentários, se tem algum desvio de escopo, se são possíveis de serem implementados, e a gente segue da melhor forma possível. Ou seja, isso faz sentido quando a gente fala, né, que hoje vocês estão usando o SolidWorks, SolidWorks Simulation, Electrical, Composer, para montar todas essas comunicações, poder se comunicar também com os clientes de maneira clara, porque a gente sabe que muitas vezes a pessoa que aprova, ou parte das pessoas que aprovam, não necessariamente são do time de engenharia do outro lado, né? Sim. Então, ter essa comunicação clara para qualquer pessoa entender os ganhos e o diferencial que aquilo vocês estão entregando é fundamental, né? Sim, com certeza. Muito legal, muito legal. Bom, Thiago, dia 2 do Industrial Equipment Experience, a gente está vendo bastante coisa de vocês aqui. Amanhã a gente vai falar mais ainda sobre o futuro da Vibropac, entender, eu ouvi algumas coisas aqui nos corredores que vocês estão talvez de mudança, eu quero entender um pouco disso aí. A gente falou um pouco, ou seja, do desenvolvimento de projeto, a gente falou ontem da história de vocês, hoje um pouco desses diferenciais dos processos de simulação virtual, e acho que amanhã a gente tem bastante coisa para falar ainda, hein? Com certeza. 3 dias tá ficando um pouco desse evento. Thiago, obrigado. Obrigado. E não sai daí, continua no Industrial Equipment Experience, beleza? Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Victor Florindo, eu sou consultor de processos industriais na Dassault Systems Latam
E hoje eu vim aqui para falar um pouco para vocês sobre simulações virtuais e como a plataforma 3D Experience pode ajudar todos os nossos clientes a desenvolver produtos melhores através da implementação de design generativos. Quando a gente fala de design generativo, a gente não consegue desconectar toda a engenharia de redução de peso, porque a engenharia de redução de peso traz aquela ideia de que menos peso é igual a mais desempenho. Então, é um assunto muito comum, um assunto muito discutido atualmente em todas as indústrias, como que a redução de peso pode ajudar na melhor eficiência de produtos sem, de nenhuma maneira, afetar todos os requisitos de projeto e as funções de determinados produtos. Quando a gente fala de redução de peso ou engenharia de redução de peso, existem várias tecnologias que podem ser implementadas. Aqui eu resumo em 4, mas existem algumas outras, onde a gente poderia começar falando de materiais, com estudos de diferentes tipos de materiais e compostos e substituição, diferentes processos de fabricação, diferentes técnicas de unificação de peças e união de peças, seja de forma química ou de forma mecânica. E o tópico que eu gostaria de discutir hoje com vocês com um pouco mais de detalhe, que é toda a parte de definição de geometria através de função, com modelos de design generativo e otimização topológica. Dentro da Dassault Systèmes, a gente tem uma marca muito conhecida, que é o CATIA. E o CATIA hoje possui 10 diferentes domínios que tratam desse assunto, que é a engenharia de redução de peso. Mas como eu falei, hoje a gente vai tratar de um que é muito conhecido, que é toda a parte de design generativo. Mas ainda falando de design generativo, a gente consegue dividir em algumas subclassificações que também são bastante interessantes. A gente tem a primeira subclassificação, que é o design generativo guiado por desempenho, que entra inclusive o tópico da nossa discussão hoje, que é o design generativo estrutural, onde a partir de determinadas funções, a partir de determinados KPIs e requisitos, se cria uma geometria. Mas também existe o design guiado por lattes ou por treliças, para redução de peso e criação de estruturas rígidas e manter rigidez e requisitos de rigidez. E a gente também tem o design generativo através de algoritmos. Mas como eu falei, a gente vai seguir na linha do design generativo estrutural porque está muito mais próximo da realidade já dos nossos usuários de ferramentas para desenvolvimento de produtos. E antes da gente avançar, é muito importante a gente entender o contexto atual versus o contexto que a gente está buscando. No contexto atual, eu imagino que a grande maioria de vocês já utiliza uma ferramenta de desenho, que pode ser um CATIA ou um SolidWorks, que é o que a gente chama de CAD, que é uma ferramenta que a gente costuma dizer que é um desenho assistido por computador. É um modelo clássico, você tem uma necessidade, você usa suas referências, projetos anteriores e você desenvolve um produto. Porém, com esse modelo, a gente sempre fica com a pergunta: esse modelo, esse produto vai atender aos requisitos, às necessidades e à função a qual ele vai ser implementado e aplicado? A ideia com essa abordagem generativa é que a gente não tenha que se preocupar com o desenvolvimento da forma, e sim com os requisitos que essa forma tem que cumprir. Então, ao invés de desenvolver uma determinada geometria e fazer a pergunta, será que vai atender? A gente já define quais são os requisitos e a geometria se forma a partir dos requisitos. E isso pode ser feito para diferentes requisitos. Eu posso ter interesse em redução de peso, aumento de rigidez, melhorar a durabilidade, reduzir custo, troca de materiais. E além disso, eu posso ter, associado a esses requisitos, diferentes formas de produzir essa geometria depois, como um produto final, através de manufatura aditiva com impressão 3D, ou através de usinagem, ou através até de fundição. Então isso vai depender muito também de cada empresa e dos recursos que ela tem disponível para fabricar futuramente esse componente. Aqui eu trago alguns exemplos de tecnologias que são muito comuns quando a gente fala de redução de peso e modelos de design generativo. A mais conhecida é a otimização topológica, onde a gente parte de um modelo inicial
e uma tecnologia como CATIA desenvolve a topologia adequada para atender os requisitos. A gente também tem a otimização de geometria de fato, onde a gente já tem uma geometria e faz ajustes na morfologia, ou seja, reestrutura a morfologia do componente. E a mais conhecida, né, que a gente já faz no dia a dia muito no nosso SolidWorks ou no nosso CATIA, que é a otimização paramétrica, onde a gente usa parâmetros já conhecidos para buscar qual seria o melhor cenário. Trazendo isso para o mundo real, né, como que a gente... isso não é algo 100% novo, isso já existe, as pessoas já implementam modelos ou de otimização ou design generativo. Mas a gente tem que pensar também no fluxo de trabalho. O fluxo de trabalho clássico ele tem um problema muito grave que é, muitas vezes as áreas de engenharia, simulação e validação não estão conectadas e usam até de ferramentas diferentes. Vamos ilustrar um pouco nesse fluxo de trabalho para vocês entenderem. Então imagina que a gente tem aqui o engenheiro, o time de engenharia. Ele vai desenvolver a forma base para atender uma determinada necessidade. A partir dessa forma base, essa informação pode ser enviada para um especialista que vai desenvolver a otimização topológica, ou o design generativo, como a gente vê aqui nesse exemplo. Essa pessoa vai ter que devolver essa informação para a engenharia, porque agora a engenharia tem que transformar essa malha em uma geometria 3D para validação. E essa geometria 3D para validação é enviada para um especialista em simulação que vai simular estruturalmente e ver se isso resiste às necessidades ou aos requisitos que essa peça tem que resistir. Isso funciona bem. Hoje em dia tem muitas pessoas que já utilizam esse fluxo de trabalho. Ele só tem um problema. Se você chega no final desse ciclo e precisa voltar para fazer um ajuste, você não tem a conexão entre a informação que nasce e a informação que termina. Então, a forma que a gente busca, ainda dentro desse conceito disruptivo, que é o design generativo, é você ter um design generativo e ter um fluxo de colaboração com continuidade digital, onde a mesma informação que nasce como conceito é a informação que no final é validada e qualquer tipo de ajuste já atualiza toda essa cadeia. Tá? A gente vai ver isso daqui a pouco com um pouquinho mais de detalhe. E o que possibilita que a gente consiga realizar esse mesmo fluxo que a gente viu antes, mas de uma maneira onde a gente consiga ter continuidade digital, é através do uso da plataforma 3D Experience, e a gente já vai ver como. E aqui eu trago alguns exemplos de aplicação que são muito utilizados. O primeiro, o mais conhecido, que é a redução de peso. Outro muito utilizado é estudos para melhoria de eficiência de componentes já existentes. E também a definição de design mais inovadores ou soluções mais disruptivas de design, que não são muito comuns quando a gente pensa na forma clássica de desenvolvimento de produtos, com ferramentas CAD tradicionais. E aqui eu posso trazer um exemplo para vocês entenderem na prática como aplicar esse conceito de design generativo em componentes que já existem, pode trazer um ganho muito rápido e de uma forma muito fácil. Vamos usar como exemplo esse suporte. Né? A gente tem uma peça aí que é bem comum. Essa peça ela tem aproximadamente 400 gramas e ela tem o que a gente chama de Buy to Fly Ratio de 8.1. O que significa isso? Que eu preciso de um bloco de metal, um bloco de material que vai ser utilizado para produzir essa peça e apenas 1/8 do material que fazia parte desse bloco realmente continua na peça final, ou seja, o resto você desperdiça com metodologias de fabricação, muito provavelmente aqui por usinagem. Tá? Quando a gente traz isso para uma abordagem de design generativo, a gente consegue, com duas diferentes formas de produção, seja por manufatura aditiva, impressão 3D, ou por usinagem clássica, reduzir de 20% a 45% o peso desse componente, sem, outra vez, violar nenhum tipo de atendimento de requisitos, mantendo todas as capacidades estruturais e reduzindo a quantidade de material de uma forma extremamente rápida e de uma forma extremamente simples. Para a gente entender isso, o fluxo de trabalho é muito simples. A gente tem o desenvolvimento de uma geometria base. Essa geometria base
é onde a gente vai implementar ou basicamente definir quais são os requisitos, ou seja, que cargas, quais são os pontos de fixação. A partir dessas referências, que são as especificações, a gente vai ter um primeiro modelo de otimização topológica. Esse modelo de otimização topológica é transformado em um conceito 3D, que você já poderia fabricar, por exemplo, como uma impressão 3D. Nesse modelo conceitual, a gente já consegue fazer a validação, uma simulação estrutural, para entender se realmente atende aos requisitos mecânicos necessários. E nesse momento que a gente tem o que eu chamo de continuidade digital, porque a gente pode estudar outras variações e seguir esse fluxo sem a necessidade de criar novas informações, ou até mesmo fazer a comparação, né, de diferentes metodologias de manufatura para definir então qual seria a validação final e o modelo que realmente vai ser produzido e implementado no seu produto, no seu equipamento, onde seja que ele vai ser implementado. Eu tenho aqui uma apresentação rápida para a gente entender como funciona esse fluxo de trabalho. Tá? Então, essa é a interface da plataforma 3D Experience, onde a gente tem um modelo de referência. A partir desse modelo de referência, a gente vai basicamente definir quais são as regiões que são fixas, quais são as cargas, qual vai ser o tipo de casos de carregamento que a gente quer estudar. Então, a gente vai configurando como se fosse um assistente passo a passo, e é muito simples. Então, eu vou definir, aqui eu tenho uma conexão parafusada, qual que é a pré-carga que vai aplicar para todos esses parafusos. Eu posso definir quais são os pontos de fixação, ou seja, que regiões desse componente que eu sim ou sim eu tenho que manter, ou seja, tem que existir para que eu consiga montar ele numa máquina, montar ele num conceito onde ele está implementado em várias peças. Eu posso definir diferentes cargas, criar critérios de cargas diferentes, e até definir critérios de fabricação, como eu quero criar uma peça 100% simétrica. E a partir dessa definição, a gente começa a criar ou a dar toda a informação para que o nosso modelo de design generativo comece a calcular a melhor solução. Então, a partir de uma referência base e de critérios como ponto de fixação, carga, pontos que são fixos e que eu tenho que manter, o modelo generativo cria todo o estudo de caso e dá a informação que a gente precisa para partir com o nosso projeto. A partir desse projeto, como a gente viu no exemplo do fluxo de trabalho, eu posso definir qual seria o 3D de referência, onde eu vou implementar um material, onde eu vou realizar simulações e depois eu posso até criar diversos cenários. E como seria produzir essa peça por impressão 3D ou por usinagem? Quais seriam as diferenças em cargas? Quais seriam as diferenças em massa? E fazer uma avaliação em tempo real de todos esses cenários estudados e seguir em frente com o cenário que melhor se ajuste à necessidade de aplicação daquele componente. Então aqui é um exemplo clássico da aplicação de otimização topológica através de um fluxo de trabalho de design generativo. E eu posso trazer alguns outros exemplos. Aqui a gente viu um componente que já existia e a otimização, mas a gente pode também otimizar conjuntos. Então, redução de massa ou de peso em componentes dentro do contexto de um conjunto. Também estudando diferentes técnicas de manufatura, como seria fazer isso por componentes fundidos, ou por componentes impressos, ou por componentes usinados. Ou até mesmo para a criação de projetos mais disruptivos. Fazer um estudo mais inovador, definir critérios de avaliação e deixar que a ferramenta crie soluções que normalmente você não criaria por conta própria. Tá? E tudo isso, a gente está falando aqui de simulação virtual. A gente viu até agora muito do que seria a validação estrutural, né? O atendimento com relação a uma simulação estrutural. Mas a gente também pode expandir isso para outros tipos de simulações avançadas dentro do nosso portfólio Simulha, para fazer simulações de fadiga, simulações não lineares e ainda assim, dentro do mesmo fluxo de trabalho, manter essa continuidade digital e ter uma validação ainda mais completa do nosso produto. E para finalizar, né, algumas aplicações no mundo real, onde realmente isso pode ser implementado. Vou trazer dois exemplos. O primeiro é esse suporte para uma roda de uma moto. Então, o modelo original eram duas peças que eram conectadas por parafuso, aproximadamente 1 kg. A solução, usando toda a otimização topológica e design generativo,
nos dá uma única peça com 50% de redução de peso que atende a todos os requisitos estruturais e de função e substitui essas duas peças e torna o produto mais eficiente e mais barato. Um outro caso, mais pensando na indústria, de fato, essa peça que tem a função de manipular outras peças. O modelo original, 22 componentes, aproximadamente 5 quilos. O modelo com otimização topológica e o uso de design generativo é substituído por 3 componentes, uma redução de mais de 60% no peso final desses 3 componentes. E com uma otimização também no sistema de engenharia, implementando no mesmo sistema onde essa peça foi impressa em 3D, a integração do sistema de ar pressurizado. Então, uma solução de engenharia bem prática e que também mostra aí como que a utilização de design generativo e otimização topológica pode ser implementado em diferentes indústrias, em diferentes áreas, e os ganhos são enormes. Então é isso, essa é a apresentação que eu preparei para vocês hoje. Essa é uma discussão que, como eu disse, pode entrar em outras áreas, mas para hoje a gente gostaria de atacar esse ponto específico que é o design generativo. E eu acredito que, independente da indústria ou independente do tipo de produto que você esteja desenvolvendo, isso com certeza pode te ajudar. Muito obrigado, até uma próxima. Fim do segundo dia do Industrial Equipment Experience 2025. A gente viu muita coisa legal, a gente viu o Vitor agorinha falando sobre simulação, sobre como a gente tem ferramenta para ajudar a otimizar projetos. A gente conheceu um pouco mais sobre os processos de desenvolvimento da Vibropack. Vocês conheceram um pouco sobre 3D Universes. Então, assim, é muita coisa, é muito conteúdo voltado para equipamentos industriais. E fica aí, amanhã a gente tem o terceiro e último dia do nosso evento. A gente vai ter ainda mais conteúdo, a gente vai ter ainda mais informações sobre tecnologia, a gente vai continuar a nossa conversa com a Vibropack e tem muitas outras informações aí, algumas surpresinhas para vocês. Beleza? Então, um abraço e a gente se vê amanhã.